Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Hoje vamos rever os principais momentos da sessão do dia 2 de maio de 2013, abrindo os trabalhos do mês no plenário do Supremo Tribunal Federal. E aí talvez o telespectador estranhe um pouco, Karina, porque tivemos, na verdade, uma única sessão por conta do feriado do dia 1º de maio, Dia do Trabalho. Portanto, essa sessão ela teve uma característica também, uma grande variedade de temas por conta do fato de que todos ficaram concentrados neste único dia. Normalmente as matérias que são analisadas na quinta-feira são matérias penais, mas nesta quinta-feira, embora houvesse um quórum reduzido no plenário do Supremo Tribunal Federal, nós tivemos a análise de 2 processos, um recebimento ou não de uma denúncia contra um parlamentar federal, que acabou sendo rejeitada, e também uma confirmação do Supremo Tribunal Federal da sua jurisprudência no tocante à desistência numa ação chamada mandado de segurança, se isso é possível com anuência ou sem anuência da parte contrária. Então foram 2 temas de bastante relevância que foram discutidos, embora nós tenhamos tido uma sessão também mais curta, sem intervalo, terminou um pouquinho mais cedo, mas os trabalhos acabaram sendo efetivados e nós tivemos um bom aproveitamento na sessão plenária, embora num único dia, nessa semana em razão do feriado. Aquela pauta que era bastante eclética, na verdade, ela acabou sendo restrita àquelas matérias penais que estavam previstas justamente para julgamento. E continua na próxima semana, já que há essa metodologia que está sendo adotada, no sentido de que os itens que não foram julgados na sessão anterior, eles vão passando automaticamente em diversas situações para o julgamento da semana seguinte. Outra característica desta sessão plenária é que quem presidiu a sessão única desta semana foi o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, já que o presidente, ministro Joaquim Barbosa, está na Costa Rica participando da conferência da Unesco sobre liberdade de imprensa. Os ministros rejeitaram denúncia contra o deputado gaúcho José Otávio Germano nesta sessão. Ele era suspeito de participar de um esquema de desvio de dinheiro do Detran do Rio Grande do Sul. Vamos ver o resumo de como foi a sessão na reportagem de Daniela Garcia. No plenário, a defesa de José Otávio Germano apresentou os argumentos para que os ministros não recebessem a denúncia. Entre as alegações, a impossibilidade de seguir com o inquérito porque foram usadas provas ilícitas, quando houve a violação dos sigilos bancário e fiscal do parlamentar. Além disso, segundo o advogado, caberia somente ao Supremo Tribunal Federal investigar o caso, por se tratar de um deputado federal. O que se quer é que não se usurpe do Supremo Tribunal Federal a competência para decidir se separa ou não o processo. Se deixa aqui apenas aqueles que têm foro prerrogativa de função, mas não que o juiz de primeiro grau se antecipe e faça isso, usurpando competência do Supremo. O Procurador-Geral da República se manifestou pelo recebimento da denúncia e destacou: não houve nenhuma irregularidade no processo de investigação. Quando as investigações foram iniciadas, não havia quaisquer indícios da participação do denunciado no esquema criminoso. Tanto que não foram requeridas quaisquer diligências investigatórias, ainda que indireta ou obliquamente relacionadas ao acusado, seja no curso da investigação, seja quando deflagrada a operação policial, nada foi requerido que o atingisse. Ele ressaltou que, por meio do esquema, foram desviados mais de 44 milhões de reais. O voto do ministro Ricardo Lewandowski foi pela rejeição da denúncia, porque o processo deveria ter ido logo para o Supremo Tribunal Federal e não permanecido na Justiça Comum. O ministro Luiz Fux votou pelo recebimento da denúncia. O voto de Fux foi vencido e, por maioria, o plenário rejeitou a denúncia. Lewandowski ressaltou a possibilidade de uma nova denúncia por parte do Ministério Público. Outra questão analisada pelos ministros do STF foi um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, em que a Pronor Petroquímica questiona uma decisão do STJ, que não aceitou a desistência de um mandado de segurança, mesmo depois da sentença já proferida. Nós temos 2 decisões absolutamente conflitantes, uma em que
há 3 anos atrás, já tivemos a homologação da desistência desse mandado de segurança. Nós temos hoje um mandado de segurança onde se discute a possibilidade ou não de desistir, e nós temos hoje uma ação ordinária onde já foram produzidas todas as provas necessárias, mas que está suspensa em primeira instância pelo juiz federal em razão desse julgamento aqui de hoje. O relator, ministro Luiz Fux, negou o pedido, assim como Marco Aurélio. Mas, por maioria, o plenário decidiu que é possível desistir de um mandado de segurança após a sentença já lançada. Os argumentos trazidos pela defesa foram aceitos pelos ministros. Um inquérito para apurar supostos crimes praticados pelo então governador do Mato Grosso, Jaime Veríssimo de Campos, e outros acusados, também entrou na pauta de julgamentos desta quinta-feira. Eles teriam desviado verbas da União. O julgamento foi adiado para que os ministros pudessem analisar melhor a questão levantada pelo ministro Celso de Mello quanto a um dispositivo do Código Penal que trata do aumento da pena quando o acusado for governador. E vamos agora, portanto, fatiar os momentos em que os ministros se manifestaram a respeito deste processo após termos visto este panorama geral na reportagem da TV Justiça. Destaque, portanto, em primeiro lugar, na sessão plenária da quinta-feira, sessão única marcada por matéria penal e matéria processual, inquérito 2842, relator ministro Ricardo Lewandowski, Ministério Público Federal versus José Otávio Germano. Trata-se de denúncia em que é imputado ou denunciado a prática dos crimes previstos no Código Penal e também na Lei 8666 de 93, a Lei das Licitações, por suposta participação em esquema de fraudes e desvio de recursos do Detran do Rio Grande do Sul, por meio de fundações de apoio ligadas à Universidade Federal de Santa Maria, contratadas mediante dispensa de licitação para aplicação de exames teóricos e práticos de direção. Karina, a questão da competência de autoridade para atos processuais foi determinante no entendimento do relator na definição de aceitar ou não a denúncia. O Procurador-Geral da República fez uma sustentação oral onde ele ratificava que não teria havido qualquer irregularidade na fase da investigação processual e que quando efetivamente o processo já estava em andamento e verificou-se que o parlamentar estava supostamente envolvido por conta das interceptações telefônicas, aí sim houve o encaminhamento do processo para o Supremo Tribunal Federal. Mas a defesa entendia que mesmo aquelas investigações que foram realizadas sob o comando de um outro tribunal, que não o Supremo, em razão da condição dele de parlamentar federal, de deputado federal, teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal. E isso fazia com que todas aquelas investigações acabassem caindo por terra, vamos dizer assim, e que a denúncia, portanto, oferecida não poderia ser recebida, teria que ser rejeitada em razão dessas investigações terem sido conduzidas não sob a autoridade do Supremo Tribunal Federal, mas sim por um juiz federal que não tinha competência. Então, isso foi fundamental e foi decisivo. Uma outra circunstância também que foi alegada à usurpação do Supremo foi em relação ao desmembramento do processo. Por quê? O juiz federal de Santa Maria, quando verificou que havia a presença do deputado federal, ele determinou o desmembramento do processo, fazendo com que a denúncia apenas contra esse parlamentar viesse ao Supremo Tribunal Federal. E nesse ponto, inclusive a defesa argumenta que apenas o Supremo teria autoridade para dizer se o processo deveria ou não ser desmembrado, e não o juiz federal. Então, nesse sentido, houve uma maioria de votos no sentido de rejeitar a denúncia, abrindo sim a possibilidade de que nova denúncia seja proposta contra o parlamentar, mas agora baseado em novas investigações e não aquelas sob o comando de autoridade não competente. Voto do relator, ministro Ricardo Lewandowski. Ainda que os elementos de prova produzidos sob supervisão do juiz federal de Santa Maria possam ter amparado a deflagração da ação penal contra os demais acusados, a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal traz como consequência a inviabilidade de tais documentos operarem sobre a esfera penal do ora denunciado. E aqui vou ler um pequeno trecho de um voto proferido e acolhido pelo plenário na petição 3.825, relatada, sendo relator, na verdade, redator para o acordo, o ministro Gilmar Mendes. Aqui diz o seguinte: entre aspas, a Polícia Federal não está autorizada a abrir de ofício inquérito policial para apurar a conduta de parlamentares federais ou do próprio presidente da República, no caso do STF,
no exercício de competência penal originária do STF. Aí citam-se aí os artigos da Constituição. A atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações, desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento ou não de denúncia pelo dominus litis. Segunda questão de ordem, ainda continua o ministro Gilmar Mendes, resolvida no sentido de anular o ato formal de indiciamento promovido pela autoridade policial em face do parlamentar investigado. E aí remete-se ao juiz da segunda vara da seção judiciária do Estado do Mato Grosso para regular a tramitação do feito. Por conseguinte, penso não haver outro caminho senão reconhecer a impossibilidade da utilização dos elementos probatórios constantes do presente inquérito como fundamento da denúncia. Evidentemente, essa conclusão não alcança os demais acusados que não possuem foro por prerrogativa de função. Portanto, com fulcro nas considerações acima, em meu juízo, encontrando-se a denúncia esvaziada de provas ou indícios de materialidade válidos, voto no sentido de rejeitá-la. Isso não significa, evidentemente, qualquer juízo de valor sobre a conduta do ora acusado, e em não havendo a prescrição, pode o Ministério Público, ou melhor, a Procuradoria-Geral da República, reiniciar as investigações contra o acusado, mas agora sob a égide da condução deste Supremo, do inquérito por parte deste Supremo Tribunal Federal. Então, como voto no sentido da rejeição da denúncia. Impedida a ministra Rosa Weber, o primeiro a votar foi o ministro Luiz Fux, que abriu divergência. Vamos ver. Eu estou entendendo que, pelo que pude ler dos autos, que, quando muito, houve uma captação fortuita de uma informação que foi, então, interligada a outras informações. E alguns aspectos me chamaram a atenção e que me levaram a pensar sobre a adoção normalmente dessa tese que eu tenho de que não se deve receber uma denúncia para facilitar a defesa do réu, porque isso é uma blasfêmia contra a justiça e contra a razão. Mas eu verifiquei aqui, pelo que eu pude notar, que demonstrou-se a existência de fortes indícios de que houve superfaturamento na contratação da FATEC. Verifiquei que há suspeita do envolvimento de diversas pessoas na contratação da FATEC, visando o recebimento por terceiros de 40% do que seria arrecadado. O prejuízo pelo Detran do Rio Grande do Sul é quase 50 milhões de reais. A fraude foi descoberta por meio de uma profunda e reveladora operação da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, denominada Operação Rodan. O indiciado, na época, era secretário de Segurança Pública, quando, digamos assim, consta dos autos que esse esquema teve o início. E há uma testemunha de nome Laí Fertes que declarou, que uma prova oral, que o secretário de Segurança, o denunciado, à época, estava sabendo da contratação da FATEC e do que isso significava, segundo as suas próprias expressões. O caso narrado no inquérito ensejou uma CPI imensa, publicada nos órgãos de informação, o que reforça a ideia de que, efetivamente, o ilícito ocorreu. As outras 40 pessoas foram denunciadas e há também aqui informações de contratação de um escritório de advocacia que estaria dentro dessa empreitada e que pertenceria a um amigo de infância do indiciado e ao irmão dele. Então, são alguns dados e outras questões que eu aqui mencionei, são alguns dados que, nesse exato momento, não me dão, digamos assim, pedindo vênia, evidentemente, as opiniões contrárias, não me dão conforto para rejeitar de plano a denúncia. Ela é muito circunstanciada, uma denúncia muito minudente na narrativa das ações, então eu vou pedir vênia a Vossa Excelência para receber a denúncia. A denúncia foi rejeitada por maioria, vencido o ministro Luiz Fux. No próximo bloco, mais destaques da sessão plenária da quinta-feira aqui em Plenárias.
Estamos de volta com plenárias. Lembrando que esta semana nós tivemos sessão única no plenário do Supremo Tribunal Federal por causa do feriado do dia 1º de maio, Dia do Trabalho. A sessão aconteceu na quinta-feira, dia 2 de maio. Outro destaque da sessão, recurso extraordinário 669.367. Relatoria do ministro Luiz Fux. Pronor Petroquímica S.A. versus Comissão de Valores Mobiliários CVM. Um recurso extraordinário contra um acórdão do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que não admitiu ou inadmitiu a desistência do mandato de segurança após sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante, sem a anuência, sem o acordo, a concordância do impetrado. A alegação do recorrente teria sido o descumprimento de mandamentos da Constituição Federal, sustentando que o STJ teria aplicado entendimento contrário ao do Supremo Tribunal Federal e ainda, ao rejeitar os embargos declaratórios, teria deixado de analisar as alegações de ofensa aos princípios da ampla defesa, do devido processo legal e da isonomia. Karina, como é isso? Depois do mérito, não pode haver desistência em mandado de segurança? Na verdade, os ministros acabaram reafirmando uma jurisprudência da Corte, no sentido que, na ação de mandado de segurança, é possível, sim, haver essa desistência, ao contrário do que se prevê o Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil diz que a extinção de um processo sem o julgamento do mérito, e isso está descrito no artigo 267, e no seu parágrafo 4º, a desistência da ação, ela pode ser feita antes da contestação pelo réu numa ação ou depois de contestada, depois que apresentada a resposta pela parte contrária. Se a parte contrária concordar com a desistência, o processo pode ser extinto sem o julgamento do mérito. Os ministros, no entanto, entenderam, nesse caso, que o mandado de segurança é uma ação constitucional que todo cidadão tem para mover uma ação contra o Estado quando diante de um ato ilegal, um ato arbitrário, e que o Estado não teria essa disponibilidade. Então, o cidadão ele teria a chance, sim, a possibilidade, sim, de desistir do mandado de segurança, mesmo sem que o Estado concordasse, ainda que houvesse uma sentença judicial já proferida no curso desse mandado de segurança. Esse não foi o entendimento, por exemplo, do ministro Luiz Fux e do ministro Marco Aurélio, mas foi o entendimento firmado pela maioria no Supremo, que acabou aplicando a orientação jurisprudencial da própria Suprema Corte do Brasil, que vinha sendo nesse sentido. Então, mais uma vez, nós tivemos a confirmação da orientação das decisões proferidas pelo Supremo, vencido apenas o ministro Marco Aurélio. Mandado de segurança, ação constitucional, direito do cidadão contra um ato ilegal arbitrário do Estado, não é preciso a anuência, então, da parte contrária para que haja a desistência, mesmo havendo sentença judicial proferida. Vencido o ministro Marco Aurélio, que acompanhava o ministro Luiz Fux, que na verdade havia feito... Na verdade, ele não abriu divergência porque ele era o relator do processo, mas ele apresentou uma proposta, justamente no plenário, que foi bastante debatida exatamente nesse sentido. Exatamente. E com ele votou apenas o ministro Marco Aurélio. Os demais ministros acabaram seguindo a divergência que foi aberta pela ministra Rosa Weber. Vamos direto ao voto do relator, ministro Luiz Fux. Ele cita a jurisprudência da Corte para embasar o respectivo voto. Eu trouxe aqui uma série também de outros subsídios que infirmam a possibilidade dessa desistência do mandado de segurança. E é um dado importante também, depois que a decisão de mérito, que o mandado de segurança é dirigido contra um ato da administração. E a própria administração pública, ela procura manter a rigidez dos fundamentos daquele ato que foi atacado por um mandado de segurança. Isso não é um processo só do interesse da parte, isso é um processo do poder público, porque é um dos poucos casos em que surgiu no direito brasileiro a possibilidade de os juízes deferirem tutela antecipatória. Foi exatamente no mandado de segurança. E se observou que não é só o poder público que lesa, o particular também lesa, daí ter surgido depois a tutela antecipada. Então, o poder público tem interesse em manter a rigidez do seu ato conforme a decisão do mérito do mandado de segurança, exatamente porque daquela decisão há alguns outros efeitos reflexos, porque muitas vezes o mesmo ato sujeito a mandado de segurança, ele é objeto imediato de inúmeros outros writs impetrados por outras partes. E aí eu digo diversamente, porque essa foi a jurisprudência mais recente do tribunal, aí sim, a renúncia ao direito é ato unilateral, com que o autor dispõe
do direito subjetivo material que afirmara ter, importando a extinção da própria relação de direito material que dava causa à execução forçada, consubstanciando um instituto bem mais amplo que a desistência da ação, que opera tão somente a extinção do processo sem resolução do mérito, permanecendo íntegro o direito material que poderá ser objeto de nova ação. Aí aqui eu cito o precedente do ministro Marco Aurélio, cito o precedente do ministro Preluso, e cito os inúmeros precedentes do tribunal que analisa mais a miúde a legislação infraconstitucional, que é o Superior Tribunal de Justiça, que já pacificou o entendimento através da sua seção de direito público e depois de proferida a sentença de mérito, qualquer que seja o seu teor, é inviável que haja a desistência. Por essa razão, senhor presidente, como o tema é de repercussão geral, o que se propõe é que, após a sentença de mérito, não possa haver a desistência do mandado de segurança, máxime depois de já percorrida todas as vias recursais. É a proposta que eu encaminho ao plenário, senhor presidente. Nega provimento ao recurso. Desta vez, a divergência foi da ministra Rosa Weber. Vamos rever. Sem dúvida, os fundamentos trazidos pelo eminente ministro Fux, eles provocam reflexão. Mas eu, com relação ao tema, tenho posição formada e confesso que sempre vislumbrei, como Vossa Excelência acaba de destacar, o mandado de segurança enquanto ação constitucional, como uma ação que se funda num alegado direito líquido e certo, frente a um ato ilegal ou abusivo de autoridade. Não vejo lide em sentido material, controvérsia enquanto tal, talvez por ter uma visão ortodoxa do mandado de segurança. E nessa medida, senhor presidente, eu entendo que deve ser reafirmada a jurisprudência dessa Corte, aplicando o artigo 267, entendendo que o artigo 267, parágrafo 4º do Código de Processo Civil, onde ele diz que se extingue o processo sem resolução do mérito, na hipótese de desistência da ação, mas desde que decorrido o prazo para a resposta haja anuência do réu, eu entendo que essa condicionante, no caso da ação mandamental, não se justifica. Com relação ao artigo 269 do mesmo Código de Processo Civil, no seu inciso 5º, quando diz que se extingue o processo com resolução do mérito na hipótese de renúncia do direito em que se funda a ação, eu, com todo o respeito, não consigo fazer aplicação do preceito ao mandado de segurança como a condicionar o exercício da desistência a esta renúncia, que, de certa forma, foi aventada pelo eminente relator, na medida que entendo que nada impede que, nas vias ordinárias, desde que, por óbvio, não haja trânsito em julgado da decisão, o direito pode ser discutido, e não necessariamente retirando o embasamento do mandado de segurança. Por isso, senhor presidente, também, da mesma forma, entendo que eventual má-fé, que aqui não se cogita, né? Não é o caso, estamos só na questão jurídica, mas o eventual má-fé no uso dos instrumentos processuais deve ser usado, deve ser digamos assim, deve ser essa eventual má-fé coibida através do instrumental próprio, e vamos nos valer do próprio Código de Processo Civil para esse efeito. Então, eu reafirmo a jurisprudência da Casa, entendo que a ação do mandado de segurança comporta desistência pelo impetrante a qualquer tempo, independentemente de anuência da parte contrária, presidente. Karina, o ministro Luiz Fux citou jurisprudência, a ministra Rosa Weber também jurisprudência da Corte e em sentidos diferentes. Como é que fica? Sem dúvida. Nós temos, há decisões num sentido ou no outro, mas uma decisão um pouco mais recente e aí aplicando-se nesse sentido essa jurisprudência que acabou ficando como vencedora nesse dia de julgamento para o entendimento da desistência no caso da ação mandamental, no caso da desistência do mandado de segurança. Então, jurisprudência nos dois sentidos é possível nós verificarmos ao
longo da história da Suprema Corte. Mas nesta quinta-feira prevaleceu a orientação no sentido de que é possível sim desistir da ação sem a anuência da parte contrária, em que pese o disposto no Código de Processo Civil, que só poderia haver essa desistência com a anuência da parte contrária. Então, com essa decisão mantida, foi dado provimento ao recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ficando vencidos o relator ministro Luiz Fux, que aplicava o Código de Processo Civil e que foi seguido pelo ministro Marco Aurélio. Sessão plenária da quinta-feira, houve ainda o julgamento de um recebimento de denúncia. O inquérito 2606, relator ministro Luiz Fux, Ministério Público Federal versus Jaime Veríssimo de Campos e outros. Aqui trata-se de inquérito instaurado para apurar a suposta prática dos delitos tipificados no Código Penal. A denúncia oferecida pela Procuradoria Regional da República da Primeira Região e posteriormente ratificada pelo Procurador-Geral da República narra que os indiciados teriam desviado verbas da União repassadas por convênio à Secretaria de Saúde do Estado do Mato Grosso, mediante a suposta aquisição de equipamentos materiais superfaturados com dispensa de licitação fora das hipóteses previstas em lei. Nas defesas preliminares, os acusados sustentaram que teria ficado comprovada a situação de emergência que justificaria a dispensa de licitação, bem assim que não haveriam provas quanto ao superfaturamento dos produtos adquiridos. Karina, na verdade o julgamento foi interrompido. Por quê? Depois do voto do ministro Luiz Fux, o ministro Celso de Mello fez algumas considerações para saber se aplicaria, se deveria ser aplicado ou não o parágrafo 2º do artigo 327 do Código Penal, que trata especificamente de uma causa de aumento de pena quando se tratar de um funcionário público, um servidor público que exerce um cargo de função comissionada, de assessoramento junto a órgão da administração direta, sociedade de economia mista, né, ou um cargo de direção, função de direção, cargo em comissão, assessoramento, como eu disse. Nesse caso, se o crime tivesse sido praticado por essas pessoas, haveria a incidência de uma causa de aumento de pena, de acordo com o 327, parágrafo 2º do Código Penal. No entanto, o ministro Celso de Mello trouxe também à tona uma jurisprudência, um entendimento do Supremo, que foi bastante apertado por 6 votos a 5. A Suprema Corte entendeu que essa causa de aumento de pena não seria aplicado quando se tratasse de um suposto acusado, né, que fosse detentor de mandato eletivo, de um governador, um prefeito, inclusive. E, nesse sentido, o levantamento da questão é fundamental para a Corte decidir se aplica-se ou não, já que o acusado aqui era governador à época, porque, implicando a causa de aumento, poderá não ocorrer a prescrição do crime pelo qual ele está sendo acusado. Mas, se não incidir a causa de aumento e aí confirmar-se a jurisprudência do Supremo, poderá haver a prescrição e aí é extinta a punibilidade, sequer recebe-se a denúncia e processa-se a ação penal. Então, acaba sendo uma questão preliminar. Acaba sendo uma questão, e como o quórum, né, o ministro Joaquim Barbosa não estava presente na sessão, outro ministro também, uma cadeira vazia ainda, pendente de preenchimento, essa discussão sobre a confirmação, a ratificação dessa orientação jurisprudencial, já que foi decidida de uma forma apertada por 6 votos a 5, o ministro Celso de Mello ponderou que seria interessante suspender o julgamento para analisar o recebimento ou não dessa denúncia, para que a Corte, numa formação mais completa, pudesse decidir se aplica-se ou não, nesse caso, a causa de aumento de pena a governadores à época que estiverem sendo acusados desses crimes. Bom, e quando o julgamento voltar ao plenário do Supremo, você vai acompanhar ao vivo direto do plenário. E na semana que vem, nós vamos continuar acompanhando os julgamentos exatamente nos nossos encontros semanais. E aí, na semana que vem, há encontro marcado já no direto do plenário ao vivo, quarta e quinta, e no plenárias no final de semana. Obrigado pela companhia, como sempre. E continue aqui, na TV Justiça.